Então, conforme o combinado, né, o tema que foi trabalhado no Centro de Mídia nessa semana foi a consolidação dos estados nacionais, né? Então, destaquei aqui a habilidade, né, que é reconhecer a importância do estudo das questões de alteridade para compreender as relações de caráter histórico, cultural, social e econômico em contextos históricos específicos. Queria destacar aqui principalmente essa questão aqui do contextos históricos específicos, né? Quando a gente fala de consolidação, né, da formação dos países, a gente está falando exclusivamente de Europa, tá, gente? Os outros países, por exemplo, se a gente for pensar em países da América Latina como o Brasil, a formação é num outro contexto, num outro momento, tá? Destacar isso aqui. Primeiro, né, antes da gente entender o momento da centralização, a gente entender o momento anterior. Durante o feudalismo, né, que vocês viram lá no primeiro ano. O feudalismo, o poder ele era fragmentado, né? Não existia um poder centralizado na mão de uma única pessoa. A gente tinha os senhores feudais, né, que eram os nobres da época, e cada senhor feudal dentro do seu feudo, ele era a autoridade principal, né? Então, esse poder ele não estava concentrado na mão de uma pessoa, ele estava fragmentado nas mãos dos vários senhores feudais, ok? E a figura do rei durante a Idade Média já existia, né? O rei já existia. No entanto, os nobres, né, que eram os senhores feudais, eles tinham muito mais poder do que o rei, né? O rei era apenas mais um nobre. Depois, né, foi falado a respeito das cruzadas. As cruzadas, né, o nome cruzadas vem do fato de que eles usavam uma cruz, né, no traje que eles utilizavam tinha uma cruz, e eles utilizavam essa cruz exatamente porque eles representavam os cristãos, né, já dá pra gente perceber isso aí no começo, né, quem convoca a primeira cruzada? O Papa, né, na época, em 1095, o Papa Urbano II convoca essas cruzadas. O objetivo das cruzadas era retomar a Terra Sagrada, então a Terra de Jerusalém, né? Que é sagrada tanto para os judeus, quanto para os cristãos, quanto para os muçulmanos, ela estava na mão dos muçulmanos. E aí o objetivo das cruzadas era ir até Jerusalém e retomar essa terra para o poder dos cristãos novamente, tá? Porém, apesar desse interesse religioso, né, de toda essa roupagem religiosa, dos maiores interesses da cruzada também era o quê? Terras, né, conquistar terras. Porque o que acontecia? Com o fim, né, das invasões bárbaras lá, que acaba com o Império Romano, não vão acontecer guerras durante o feudalismo, né? As guerras elas vão praticamente deixar de existir. E com isso a população começa a crescer cada vez mais. Mas o que acontecia, né, durante o feudalismo? Quem herdava a terra era apenas o filho mais velho, né, o primogênito. Todos os outros ficavam sem terras. Então, com o crescimento da população, começou a ter muita gente para pouca terra. Então, um dos objetivos da cruzada também era o quê? Conquistar terras, certo? Aí falando de centralização política em si, né? Nesse fim do feudalismo, nessa transição do feudalismo para o capitalismo, né? O iniciozinho do capitalismo ainda, a gente vai ter a ascensão política da burguesia, a ascensão econômica da burguesia e do mercantilismo. A gente vai ver mais para frente sobre eles, tá? E tanto para a burguesia quanto para o mercantilismo desenvolvido por essa burguesia, um regime centralizado era muito mais interessante do que o poder fragmentado que a gente tinha durante a Idade Média, né? Então, assim, onde centralizar esse poder? Na figura de quem? Do rei. E aí o rei vai ganhando cada vez mais importância, certo? Então, a burguesia, né? Primeiro, o que significa burguesia, né? É a classe social dominante do sistema capitalista e está formado por proprietários de bens ou capitais. Então, vocês, por exemplo, já ouviram falar que os burgueses eram os donos dos meios de produção durante a industrialização, por exemplo. Mas aqui a gente ainda não tem indústrias, né? No comecinho aqui, no final da Idade Média, a gente não tem uma indústria. Então, quem eram os burgueses, né? Vão ser os pequenos comerciantes que vão surgir, né? Então, a palavra tem origem em burgos, que significava fortaleza ou pequenas cidades. O conceito de burguesia foi mudando com o tempo, né? Como eu falei para vocês, mas né, nesse período eram os pequenos comerciantes que ficavam ali, né? Naquelas pequenas cidades em torno dos feudos. E o mercantilismo, né? Aí eu coloquei as principais características do mercantilismo para a gente entender melhor o que é o mercantilismo.
Primeiro, metalismo, né? Acúmulo de metais preciosos. Eles entendiam o quê? Que quanto mais metais preciosos, ouro ou prata, o país detivesse, mais rico, mais importante ele seria. Então, por isso que é tão importante para os países europeus, quando eles chegam aqui na América, por exemplo, descobrir se na terra, né, conquistada tem ouro, tem prata. A balança comercial favorável, sempre manter o quê? A taxa de exportação tem que ser maior do que a taxa de importação, ou seja, você tem que vender mais para os outros países do que comprar dos outros países. E para isso, muitas vezes é necessário o quê? Que você coloque um imposto muito alto dos produtos importados, né? Então, o que você compra de importado de um outro país acaba sendo mais caro para manter a balança comercial favorável. E o protecionismo, né? Então, incentivar a indústria, o comércio nacionais e tudo mais, né? Proteger. Então, na verdade, o protecionismo, ele entra dentro da ideia da balança comercial favorável. E o absolutismo, o que é um absolutismo? O rei. Todo o poder concentrado na mão do rei. O rei, a palavra do rei não era discutível. O que ele dizia era aquilo e pronto. Era absoluto, né? O termo que a gente utiliza às vezes, isso aqui é verdade absoluta. Por que a gente fala isso? É algo inquestionável. E nesse momento aqui, o poder do rei era algo inquestionável, né? As decisões eram tomadas por ele sem nenhum tipo de questionamento. E aí, os principais teóricos, né? Então, a gente tem aí o Jacques Bossuet, que fala, né, que a política é tirada das Sagradas Escrituras e ele defende a ideia da teoria do direito divino dos reis. Ou seja, né, o rei ele é visto como um representante de Deus na Terra. Consequentemente, o que o rei fala é verdade, né? Se ele representa o próprio Deus, a palavra dele, as decisões dele não pode ser questionada. E o Thomas Hobbes, né, que é o autor do Leviatã, que ele fala que o homem é o lobo do homem, ou seja, a humanidade se autodestruiria se não tivesse alguém ali para colocar as ordens, né, para colocar rédeas. E esse alguém seria o rei. Depois a gente tem o exemplo aí da Inglaterra, né, com o João Sem Terra, que se envolve em diversas guerras e aí com isso ele vai aumentando cada vez mais os impostos sobre a população e para isso os nobres acabam se reunindo e limitando o poder dele, né, e criam a Magna Carta, que seria uma espécie de constituição que o rei deveria obedecer. Então esse poder aqui do João Sem Terra já não é mais tão absoluto. E no caso da Península Ibérica, que é Portugal e Espanha, a gente vai ter as guerras de reconquistas, né? Então, os mouros, os árabes, né, eles invadem a região que hoje é Portugal e Espanha, ficam por muito tempo, e aqui nesse período, né, do fim do feudalismo, é o momento em que os cristãos conseguem expulsar esses mouros dali. Então, por isso, guerra de reconquista, eles reconquistam as terras. E a partir dessa reconquista, a gente vai ter a formação desses dois países, né? Espanha, que inicialmente é o reino de Leão e Castela, e de Portugal, né? Então, a gente tem um dos primeiros países aqui que surgem na Europa, é exatamente ali na Península Ibérica, ok?